Não consigo dar blur aqui do fundo. Como é que dá blur do fundo, hein? Do lado esquerdo, lá no final, tem as configurações. Aí você consegue calcular. E mais parou tudo. Ah, desfocou, né? Só para tirar a bagunça aqui do fundo. Beleza, fica melhor. Uhum. Fica mais bonito. Tô enquadradinho, pá, tranquilo. E aí, tem pessoas? Não, ainda ninguém. Já tem. Nós. Só tá entrando aí. É que quando eu. Pessoal, vamos esperar só mais um minuto. Bom dia a todos. Vamos esperar só mais um minuto, verificar se mais pessoas entram aqui no webinar.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos hoje fazer mais um webinar aqui das nossas conversas aqui sobre Wi-Fi, né? A gente costuma fazer vários webinars mensais a respeito do tema Wi-Fi, a respeito de diversos assuntos relacionados a tecnologias wireless. E hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança, tá? Segurança do Wi-Fi, tá? Bom, por que é tão importante segurança do Wi-Fi? É tão simples quanto isso. Quando a gente está fazendo qualquer transmissão, essa transmissão que eu estou fazendo nesse momento, vocês assistindo esta apresentação, todo esse tráfego, eu estou conectado via Wi-Fi agora, acredito que a grande maioria de vocês também esteja, todo esse tráfego está passando por um meio compartilhado chamado ar. Né? Então, através das transmissões das ondas de rádio, que esses dados estão passando. Né? E do mesmo jeito que existe uma comunicação entre esse meu computador e um access point que está aqui atrás, através do ar, no raio no qual nós estamos aqui, né, nesse raio de algumas dezenas de metros que ainda o meu sinal vai chegar, o sinal entre o meu computador e o access point e vice-versa, qualquer um, teoricamente, consegue fazer uma captura desses frames, tá? E se conseguir quebrar a criptografia e etc., né, consegue ter acesso aos dados, credenciais, enfim, né, consegue fazer tudo isso. Por isso que é tão importante, é um tema muito importante, né, o conhecimento sobre a segurança do Wi-Fi, as diferentes formas de fazer, as complicações que tem. Então, hoje nós vamos falar de como se proteger hoje, né, e como se preparar para o amanhã. Bom, vamos lá. O que é segurança de Wi-Fi? Se a gente manter essa primeira frase na cabeça, ela é um pouco mais abrangente do que só o Wi-Fi, mas ela sintetiza o que a gente quer fazer. Então, toda vez que a gente monta uma segurança de Wi-Fi, é essa pergunta que está nessa primeira frase que a gente deveria manter na cabeça. Este usuário, neste dispositivo, sob este contexto a gente diz com antivírus, sem antivírus, no sistema operacional X, Y, Z, da rede Y, pertencendo ao grupo Z, acessar esse recurso, um Salesforce, um compartilhamento de arquivo, a própria internet, etc., de forma segura. Né? Então, essa é a grande frase. Toda vez que a gente monta qualquer tipo de segurança, mas especificamente de Wi-Fi, segurança de acesso, né? A gente volta para essa frase. Esse usuário nesse dispositivo, sob esse contexto, deveria acessar esse recurso de uma forma segura. E isso, então, né, passa por alguns assuntos, alguns tópicos importantes para a gente olhar, que é o que nós vamos explorar hoje. Né? Obviamente, a primeira coisa é a criptografia. Né? Estou trocando dados através do ar. Eles estão criptografados? Quão forte é essa criptografia? Né? Está autenticado, ou seja, este é o Saulo, ele pode estar conectado aqui, esta é a Aline, ela pode estar conectada aqui, quem é esse usuário? Né? E esse dispositivo, ele é autorizado na rede? Ele é uma máquina do domínio, ou um celular corporativo, ou é de um cliente que eu quero liberar aqui, entre ou não? Né? Quando a gente fala de autorização, a gente fala justamente do recurso. Né? Tá, o Saulo foi autenticado, está com tráfego criptografado, esse computador é dele, mas ele deveria acessar o servidor de banco de dados Y, né? Ele é autorizado a isso, né? E finalmente o accounting. O accounting é manter a contabilização, logs, o controle dos acessos, o histórico de acessos do que foi ou não foi acessado, tá? Ou no mínimo que houve a conexão. Tudo bem? Então, esse é o pano de fundo, tá? Tudo que a gente vai falar hoje se resume ao que está nesta primeira frase e nesses 5 tópicos, ok? Bom, primeira consideração que a gente tem que fazer quando a gente fala de segurança, tá? Normalmente, a grande maioria dos casos, são antagonistas, né? Se você quer um acesso conveniente, fácil, eu clico, conecto, tô lá dentro, né? Você vai abrir mão de segurança.
E toda vez que você adiciona mais camadas de segurança, normalmente você tira a conveniência. Então, o usuário tem que digitar a senha mais vezes, tem que botar um segundo fator de autenticação, só pode acessar da máquina X, Y, Z. Então, todo avanço em segurança vai criar um atrito, né? O que é esse atrito? Maior dificuldade para o usuário final, né? Maior dificuldade para o usuário final e normalmente aí é um ponto para nós de TI muito importante, né? Mais suporte. Se eu também abro mão da segurança para tornar o ambiente muito conveniente, eu fico inseguro. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre as duas coisas, né? O segredo aqui é a gente achar um ponto de equilíbrio entre conveniência e segurança, de forma que eu tenha um determinado nível de segurança, sem que isso se torne inconveniente para o usuário e se torne inconveniente para a gente que é de TI, porque isso se torna uma sequência de tickets para a gente atender, né? Teve um cliente meu, por exemplo, ele tem toda uma autenticação, a gente vai discutir os modelos aqui, ele tem uma autenticação altamente segura, né? Ele tem uma autenticação altamente segura, ele tem certificado nas máquinas, ele tem MDM, ele tem tudo, é MacBook, enfim, ele tem o estado da arte em segurança, só que 10 a 12% dos tickets dele ainda são de Wi-Fi, de problema de segurança. Então ele tem um altíssimo nível de segurança, até pela atividade dele, mas ele não tem conveniência. 10% dos tickets que ele atende são relacionados a meu certificado expirou, minha máquina não está conseguindo entrar, etc., por causa dessas camadas que são adicionadas, né? Então, esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar. Ok? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de segurança de Wi-Fi, a gente aqui cai para dois mundos que originalmente são bem distintos. E no corporativo a gente às vezes encontra este cenário, tá? Que é o que é? É o acesso público diferente do acesso corporativo. Por exemplo, a rede de visitantes da vossa empresa, você quer que ela seja totalmente apartada da rede corporativa, né? Faz total sentido. Então, a grande maioria de vocês, nas vossas empresas, deve ter alguma coisa do tipo uma rede corp e uma rede guest, no mínimo, tá? Por quê? Porque você quer criar, né, uma rede de acesso fácil, de altíssima compatibilidade, altamente conveniente, porque vem dispositivo que você não conhece, etc. Né? Você vai colocar um mínimo de segurança, mas você está fornecendo um acesso, e eu vou voltar a falar bastante sobre isso, e existe o corporativo, que aí você quer um acesso controlado, uma confiança, uma segurança máxima. Tá? Então, são dois universos, são dois mundos com duas missões, mas nós, de TI, temos que conviver com as duas. Né? Óbvio, né? Tem determinados negócios onde o público se sobressai sobre o corporativo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de hospitalidade, né? Então, um local onde tem uma quantidade de visitantes muito grande, hotéis, hospitais, shopping centers, etc., é óbvio que o acesso público vai ter um volume muito maior e uma relevância talvez muito maior que o próprio acesso corporativo, tá? Mas são realmente dois mundos, duas missões que a gente tem que colocar também na balança, tá? E são diferentes. Tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do Wi-Fi público, tá? Quando a gente fala do Wi-Fi público, o que a gente tem que pensar quando a gente está falando, o que a gente está falando dentro disso aqui? Que opções que a gente tem, que preocupações que a gente tem, tá? Bom, óbvio, tá? A grande maioria dos portais públicos, tá? Quando a gente vai num shopping, quando a gente vai num hotel, quando a gente vai, enfim, em muitas redes guest que a gente verifica, elas são ausentes de criptografia na camada de rádio, tá? Na camada 2, tá? Na camada da sua transmissão à transmissão. Então, por exemplo, já vi relato de amigo que depois que entrou na rede do frango assado teve dado roubado? É, porque é uma rede aberta. Provavelmente ele acessou determinadas coisas ali dentro que foram interceptadas, como eu estava comentando no começo. Né? Falta criptografia. Tem alternativa? Então é um sistema aberto, open. Normalmente, vocês quando se conectam numa rede dessas,
o Windows, o Mac, etc., te dá um alarme dizendo, olha, você está numa rede aberta, você está numa rede insegura. Por que ela é insegura? Porque ela carece de criptografia, tá? Então, isso é a grande maioria das redes são extremamente convenientes, não requer nada de complexidade, mas ao mesmo tempo ela oferece zero proteção aos dados do cliente. E aí é óbvio, você vai ter que fazer um DNS over HTTP, você vai ter que ter uma VPN segura, você vai ter que criar mecanismos que você sabe que você está trabalhando num meio aberto. Precisa ser assim? Não. Você pode ter uma rede usando PSK, ou seja, é o famoso QR Code colado na coisa, né? Colado na parede ou na sala de reunião. Só que quando você faz isso, você acabou de compartilhar a senha com todo mundo. E aí não adianta só colocar, né, um PSK. Você vai ter que colocar o PSK com portal captivo, ou seja, eu me autentico com uma senha conhecida, sei lá, visitante 123, que é somente para criar criptografia, não é para criar autenticação, é para criar uma criptografia que o WPA2 PSK, o WPA2 personal, o PSK fornece um nível de criptografia, ok? O mínimo, tá? E a gente fala de depois que você conectou nessa rede, você é redirecionado a um portal captivo para ser autenticado, ok? Existe uma alternativa, ela é relativamente nova, chamada OWE, que é Opportunistic Wireless Encryption, que é utilizar uma curva, a Diffie-Hellman lá, para poder fazer uma criptografia. Então, é um sistema sem autenticação, do ponto de vista de camada 2, de camada de rádio, mas não por isso ele não gera, né, um par de chaves entre você, entre tua sessão de Wi-Fi e o access point para proteger com criptografia seus dados, tá? É uma coisa nova, tá? Se eu não me engano, isso tem compatibilidade já no Windows 11, em várias versões de Linux, em iOS, Android, a partir, se eu não me engano, do Android 10 ou 11, do iOS dos mais recentes, dos últimos 3 ou 4 anos já tem, né? Então, qual que é o problema do OWE? Ele resolveria esse problema de criptografia, né? Mas ele ainda é muito novo, tem muito cliente legado que ainda não suporta o OWE, que seria uma solução perfeita para criptografia, tá? Então, você tira um pouco da compatibilidade. Tem como você colocar um OWE em modo de transição, que a gente chama, ou de compatibilidade. Ele cria 2 SSIDs, na verdade, aí você tenta se conectar com o OWE, não deu certo, ele te move para um portal, para um SSID, são 2 SSIDs que ficam abertos, um com a criptografia OWE e o outro aberto. Então, ele primeiro tenta, se você tiver incompatibilidade, fica aberto. Mas, enfim, é um cenário aí para ver, tá? Autenticação, né? Lógico, você quer criar um mecanismo de autenticação, mesmo que esse Wi-Fi seja público, né? Você quer criar um mecanismo de autenticação. Às vezes você quer gerar, então, formas de fazer isso, né? Eu faço um social login, então uso Facebook, LinkedIn, Google, etc., para poder fazer esse login. Aí eu consigo capturar que foi o João que entrou aqui nesse dia, né? Que eu obtenho um dado mínimo, uma informação mínima sobre quem está se conectando nessa rede pública, tá? Pode ser via voucher, tá? Ou token, tá? Então, antes da reunião, existem portais, né? Que já geram vouchers temporários, tá? Uma senha temporária para você usar nesse Captive Portal, tá? Todo mundo já deve ter visto isso, me dá uma senha. Ou então você tem até hoje fluxos com sponsor. Então, você consegue entrar, você se conecta na rede, né? Sou visitante, me conecto na rede. Oi, quem sou eu? Eu sou o Saulo. Quem você veio visitar? Eu vim visitar a Aline, né? Aí vai um e-mail para a Aline. Quando a Aline me aprovar, tem um tempo X lá para a Aline me aprovar, aí eu ganho acesso à rede Wi-Fi. Né? E aí fica registrado. O Saulo foi liberado pela Aline, entrou tal data, tal hora. Uma outra opção também de Wi-Fi público, que é utilizado, por exemplo, em hotéis, é um exemplo que eu vou trazer, normalmente é a integração com sistemas. Então, você tem um portal captivo, pode ser aberto, pode ser OWE, pode ser PSK, tá? Para facilitar a compatibilidade, né? Você não precisa instalar nada, configurar nada. Só que nessa hora ele te pergunta número do seu quarto, seu último sobrenome, né?
está integrado com o PMS, com o sistema do hotel, tá? Pode ter integrações com o sistema? Pode, tá? Uma coisa interessante, tá, do Wi-Fi público também, em ambientes como supermercados, hotéis, shopping centers, né, locais públicos de verdade, onde você tem Wi-Fi público, né, você também pode utilizar isso para uma captura de dados, né? Então, eu quero ter isso é muito útil, aí não é nem para TI, tá? É uma ferramenta de mercado. Quantos visitantes eu tenho, qual o horário de maior visita, quanto tempo, em média, uma pessoa volta a visitar o meu ambiente, eu consigo fazer promoções para ela, né? Hoje, então, o cara entra no portal captivo, e aí eu detetei que, de repente, né, pelos dados estatísticos, é uma mulher e ela tem entre 40 e 50 anos, então deixa eu fazer uma oferta das lojas de roupa para mulher, por exemplo, no shopping, fazer oferta da coisa. Outra coisa que eu vi num hotel, eu ajudei um hotel a implantar, ele mandava, quando a pessoa se conectava de manhã, ele mandava um link já com a programação do dia, mandava um redirecionamento, mandava como se fosse uma campanha, né? Olha, hoje no hotel, um resort, a programação de hoje é essa, e mandava. Então tem coisas interessantes. Bom, que eu falo que é o item de baixo, né? Utilizar isso como ferramenta de marketing, tá? E aqui vem duas preocupações, tá? Quando qualquer um de vocês em vossas empresas fornece um acesso público, duas preocupações a gente tem que ter legais. Preocupação número 1, marco civil. Pelo marco civil, eu tenho que dizer que o Saulo se conectou na rede do Hotel X, porque usou a internet para qualquer coisa, mas que ele se conectou na data tal, hora tal. Então eu tenho que manter um accounting, eu tenho que manter um log, eu tenho que manter um histórico dessa visita pelo marco civil. Segunda coisa que eu tenho que me preocupar, né, é com a LGPD. Estou capturando dados das pessoas, elas têm que me consentir, eu tenho que fazer uma guarda segura desses dados, eu estou sujeito a LGPD, são as implicações legais de se liberar um Wi-Fi público, e muita gente esquece disso. Faz lá um voucher, etc. Eu não sei, porque se você cria uma sequência de vouchers, por exemplo, tem plataformas que imprimem já, faz até uma impressão. Tokenzinho. Para quem que eu dei isso? Você não sabe, você perdeu o controle, né? E aí a hora que, Deus me livre, você tem algum problema, algum acesso criminoso feito dentro da sua rede, você é responsável por isso. Pelo Marco Civil você teria que estar fazendo isso. Então, você não está fazendo. Tá? Então, são preocupações legítimas, né? Marco Civil e LGPD. De certa forma, até antagônica, né? Eu tenho que guardar o dado, mas eu também não podia guardar o dado, e aí eu tenho que pedir consentimento, termo de uso para usar o meu dado. Então, quando a gente fala de um Wi-Fi público, essas são todas as preocupações que a gente tem que ter. Então, resumindo, eu normalmente não tenho criptografia, mas posso implantar criptografia nos dados, utilizando PSK ou OWE. Lógico, PSK o cara tem que saber a senha, que vai estar lá no QR Code, etc. Ou OWE em modo de transição, modo de compatibilidade, pode ser uma ótima alternativa. Tá? O foco é compatibilidade. Você tem alternativas de autenticação via social login, voucher, sponsor. Eu estou fazendo, inclusive, um teste com identificação facial. Tá? Então aí fica top. Né? Só que ao mesmo tempo, né, eu posso também ter integração com o sistema, mas ao mesmo tempo eu caio num problema posso transformar como oportunidade a captura dos dados dos meus visitantes em oportunidade de marketing, mas ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com Marco Civil e LGPD e ter muito claro meus termos de uso, consentimento de uso dos dados, etc., por conta dessas leis. Tranquilo? Essas são as preocupações que todos nós que temos um Wi-Fi Guest temos que ter em mente. Ok? Bom, corporativo. Então, estou falando agora do ambiente corporativo. Tá? Então, óbvio, preocupação número 1, né, é a criptografia. Tá? É a criptografia. As alternativas hoje para a criptografia mais utilizadas, tá, do ponto de vista de criptografia, tá, são o que a gente chama de WPA2 e WPA3. Tá? Esses dois métodos de criptografia e autenticação, WPA2 e WPA3, podem ser utilizados num contexto de PSK,
chave compartilhada, ou seja, a senha que todo mundo sabe, ok? Ou pode estar interligado de algumas formas que nós vamos explorar para poder fazer uma autenticação mais segura, tá? Quando a gente fala de Wi-Fi 7 e 6 GHz, tá? O nível de segurança já subiu, só se aceita este nível mais novo chamado WPA3, ok? E se eu não me engano, o Wi-Fi 7 nem permite mais rede open, você tem que ter no mínimo um AWE, um PSK, não pode ser 100% open a rede, tá? E aí você também pode, veja, no Wi-Fi corporativo, eu posso ter uma autenticação no meu AD, ou ter, por exemplo, sponsor, né? Eu também posso ter mecanismos sem ser automaticamente meu single sign-on? Posso também ter, nós vamos explorar isso daqui a pouquinho, tá? Então, eu preciso ter, então, basicamente, uma estrutura criptográfica forte, que hoje o WPA3 atende. Eu preciso ter uma estrutura de autenticação, que eu posso utilizar, né? Meus IDPs, meu Google, meu Office 365, né? Eu posso utilizar uma base própria de usuários, eu posso usar a base do AD, enfim, tem N alternativas que eu posso fazer, que é o WPA 2 ou 3 Enterprise, tá? Se eu estiver falando de Wi-Fi 7, 6 GHz, só posso exigir, só pode ser implementado em WPA3, tá? Eu posso trabalhar com o OWE como criptografia aí no meu portal de visitante, e vou chegar lá que dá para fazer mais alguma coisa, mas também há hoje abordagens utilizando um social login, um voucher e um sponsor. Tá? Uma outra preocupação do Wi-Fi corporativo é se eu responde criptografia, o accounting, né, o registro de quem acessou o que e quando, se bem implantado, né, com WPA3 Enterprise ou com algum tipo de mecanismo de autenticação sem ser a senha compartilhada, permite esse acesso controlado, é o que eu falei, accounting, criptografia, o que mais? Accounting, criptografia, autenticação e até autorização se eu estiver usando WPA3 Enterprise ou outros mecanismos, ok? Essas são as nossas preocupações, né? No Wi-Fi corporativo, a gente está muito mais preocupado com quem, da onde, de que dispositivo, em que contexto está autorizado a acessar um recurso corporativo, né? Aqui a gente tem uma preocupação muito maior com a pergunta central da nossa palestra, tá ok? Bom, quando a gente fala de WPA2, tá? Que é, infelizmente, gente, WPA2, PSK ou WPA2 personal, que é a senha compartilhada, ainda é uma realidade para 80% das redes corporativas que eu visito. Isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Por quê? Bom, primeiramente porque eu tenho uma senha que vaza. É aquela coisa, né? Ó, vou contar um segredo para você, não compartilha com ninguém. Tá bom. Pode ter certeza que um vai saber, que vai contar para o outro, que vai saber para o outro. É a senha compartilhada. Né? Daqui a pouco o pessoal vai lá, entra no Windows, procura no chat GPT como é que pega a senha do notebook, coloca no celular, aí chega um visitante, por conveniência entrega. Daqui a pouco você está com o que eu chamo de Wi-Fi, Wi-Fi Authentication Sprawling, né? Todo mundo está com a senha. Né? E a partir do momento que você tem essa senha compartilhada, você consegue fazer ataque de dicionário aos pacotes. Então você consegue atacar aqueles pacotes e ver, tá? Também tem isso, sai um funcionário da empresa, né? Sai um funcionário da empresa, ou alguém visitou e eu emprestei para ele, automaticamente, olha as duas desvantagens, ele consegue entrar na rede a qualquer momento, desde que ele esteja próximo, ele pode contar para qualquer um, e eu não sei quem ele é. Então tem esse problema. Se eu quiser decriptografar os pacotes que eu capturei com a senha compartilhada, eu consigo fazer um offline cracking, ponho lá dentro de ferramentas que estão ali disponíveis para Linux e consigo quebrar a senha e os pacotes, tá bom? Então eu tenho fragilidades no WPA2 personal, a começar que todo mundo sabe a senha, tá? O WPA2 Enterprise, que muita gente hoje implanta usando o NPS, né, ou integração com AD, ele tem uma fragilidade, tá? Ele utiliza um protocolo por dentro do túnel. Ele tem um túnel protegendo, tá? Ele tem dois túneis, o túnel externo e o túnel interno. Então é a comunicação entre o túnel externo, é a comunicação entre o access point e de uma forma bem simplória, entre o access point e o servidor de autenticação, o Radius.
tá? E o Inner Authentication é o que o usuário passa como usuário e senha por dentro desse túnel. Tem uma criptografia? Tem, mas ela é fraca, é o MS-Sharp V2, tá? Então, se alguém faz um man in the middle, ou seja, vem aqui, cria um SSID pinpoint, meu cliente não olha para isso, eu não tenho Protected Management Frame implementado, né? Certos mecanismos de segurança implementados para evitar isso. Alguém se faz pela rede pinpoint, por exemplo, né? O meu usuário, dá um warning lá, ele fala, tá bom, vai lá, segue, e daqui a pouco ele compartilha alguma coisa, você consegue capturar isso aqui, tá? E ele cai em muitos problemas, né? O Radius normalmente é uma solução que precisa de um hardening muito forte, tá? Precisa de atualizações constantes, precisa de uma manutenção constante. Então, o WPA2, né, é algo de mais de 20 anos, 15, 20 anos aí que foi lançado, tá? E ele ainda utiliza métodos, né, que são relativamente seguros, mas tem suas fragilidades, tá? O PSK, a principal fragilidade dele, você pode criar um WPA2 PSK com uma senha longa, complexa? Pode. Mas aí você cai no segundo problema, que ela é compartilhada, né? Qualquer um pode entrar, você perde o controle de quem está entrando na rede, né? Já no caso do WPA2 Enterprise, você melhora muito isso, só que você ainda tem algumas fragilidades. E eu ouvi relatos, eu cheguei a dar suporte a alguns cenários, onde existe uma feature nova no Windows 11, dependendo do hardware que você tem, que ele cria uma segurança adicional, uma camada de segurança adicional, esqueci o nome da feature, me deu um branco aqui, aonde o MS-Sharp V2 está sendo desligado. E aí você tem que rodar uma GPO para forçar. Eu tive um cliente que deixou de funcionar depois que o Windows atualizou e colocou essa feature, e a solução, então a Microsoft já não reconhece mais o MS-Sharp V2 como uma solução, ele está querendo descontinuar isso, tá? E ele já começa a colocar no sistema operacional, estou desligando. Você quer dar rollback? Dá para dar rollback, mas tem problema. Quando a gente fala WPA2 Enterprise, o PEAP, tá? É a gente integrar o nosso Wi-Fi com o AD, tá bom? Usuário e senha, tá bom? Existem outros métodos? Existem, nós vamos ver, tá? Como é que o WPA3 melhorou isso, tá bom? O WPA3, por exemplo, ele já utiliza uma autenticação muito mais forte, tá? Muito mais difícil de quebrar, tá? Que é o SAI, Simultaneous Authentication of Equals, né? Então, é uma senha, uma troca de chaves efêmera, não dá para replicar depois, então você está protegido contra um offline gerado dinamicamente, então ele protege contra um offline dictionary attack, ou seja, se alguém capturar o frame e tentar quebrar é muito mais difícil, né? E o handshake entre o AP e o cliente ocorre com uma troca mútua de chaves, então ele não pré-assume o MAC, o SSID, que é o que usa o WPA2 para poder, WPA2 Enterprise, né? Então, ele usa já um reforço criptográfico, tá? E ele já não suporta, o WPA3 já não suporta o MS-Sharp V2, vai ter que trabalhar com TLS, com certificado, já vamos falar disso, tá? É infalível? Então, essa é a nova tendência, tá? Do Wi-Fi, o WPA3 tem uns 6 anos, 6, 7 anos aproximadamente, tem sido ele a tendência, né? Onde a gente esbarra, né? A gente esbarra em compatibilidade. Né? Compatibilidade dos meus clientes suportarem WPA3, mesmo o personal, tá? É muito forte, etc, tal, mas eu tenho um problema de compatibilidade, então eu tenho que olhar muito bem o meu parque antes de implantar o WPA3, tá? De novo, no ambiente corporativo, se a gente não tem controle do dispositivo, a gente acaba não podendo implantar muitos mecanismos de segurança, tá? O WPA3 é infalível porque ele tem uma criptografia mais forte? Não, tá? Já fizeram testes de quebra com computação quântica de quebra de senha. Não é só um problema do WPA3, tá? Não é só um problema do WPA3, mas a computação quântica tem um poder de quebrar senha absurda, não só disso aqui. Então, se torna um problema de segurança. Utilizar, né, a computação quântica para quebra de senha, tá sujeito? Tá sujeito, tá? WPA3, então, hoje é o estado da arte em criptografia, tá? Corporativa, lógico, não PSK, tá? Criptografia dos dados, mas ele ainda não é o fim da história, né? O que estão discutindo agora é uma segurança do Wi-Fi resistente à computação quântica, né? Então, sempre que a gente cria uma coisa nova, alguém inventa um jeito de quebrar, a gente tem que criar uma nova forma e a gente gera mais incompatibilidade, etc. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, tá?
Mas, enfim, não é todo mundo que tem acesso a uma computação quântica, etc. É só para todo mundo conhecer que 100% protegido, não. Em segurança nunca existe 100%. Muito bem. O que eu posso fazer? Então, a gente está falando de criptografia, tá? Métodos de criptografia, tá? Possíveis. Então, tem o OWE para rede aberta, tem o WPA2, que a gente já discutiu, e tem o WPA3, que é muito superior, né? Muito mais moderno, etc. Mas ele não é 100% infalível e ele passa por um problema de eu tenho que ter certeza que meu parque de sistema operacional, drivers, placas, todos os meus clientes, meus dispositivos clientes suportam o mesmo. Bom, para a autenticação, né? Agora estou me conectando numa rede protegida criptograficamente, mas agora eu estou dizendo quem sou eu. O que dá para fazer? Tá? O que dá para fazer? Dá para a gente, lógico, sempre dá para usar o PSK, a senha que todo mundo conhece, que é o tal do WPA2 ou WPA3 Personal. Tá? Problema disso, tá? Problema disso. Todo mundo sabe a senha. Não vou ficar repetindo aqui, então tem N fragilidades, tá? Outro método, tem uma alternativa legal que alguns fabricantes fazem, embora alguns fabricantes fazem, a Rucos, por exemplo, faz, eu vi isso da Aruba, eu vi isso de alguns outros fabricantes, em maior ou menor grau, o que eu gostei mais foi o da Rucos, que é o DPSK. O que é isso? Imagina que eu tenho uma chave, é uma estrutura WPA2, tá bom? Ou WPA3, já tem suporte a WPA3, só que eu consigo gerar na base do fabricante, na base da solução, na controladora, senhas individuais. Então eu consigo criar uma senha para o Saulo, para a Aline, para o Avelino, para o Joãozinho, para o Manezinho, individual, entregar para ele individualmente, inclusive eu posso dizer em quantos dispositivos ele pode usar, quanto tempo expira, etc. Então, eu saio de uma chave pessoal, perdão, de uma chave compartilhada para uma chave pessoal. É uma alternativa interessante? É uma alternativa interessante, principalmente se você usar o DPSK3, que é baseado em WPA3. Por quê? Resolve um problema de criptografia e eu tenho uma autenticação, inclusive o fabricante coloca na base que eu criei a senha XYZ1413 tracinho, etc, para o Saulo. A hora que eu olho na base dos acessos, aquela é uma senha do Saulo, foi o Saulo que usou. Opa, já começou a ficar interessante. Então é uma alternativa, não é todo fabricante que utiliza. É altamente compatível, porque cada usuário tem a sua própria chave, né? Mas ainda continua sendo WPA2 personal. Tá? Então, foi um meio termo entre as duas coisas. Desvantagem desse modelo, então, oferece criptografia, oferece senhas individuais. Desvantagem desse modelo é que eu tenho uma base apartada. Em certos cenários eu até gosto disso, porque se a minha senha, se eu uso, por exemplo, um comentário aqui à parte, tá? Uma provocação. Eu integrei meu Wi-Fi com o meu Entra ID. Por acaso eu tive um vazamento da minha senha, através do Wi-Fi teve um comprometimento da minha senha. Todo mundo está fazendo single sign-on. Significa que eu não preciso... Esquece a rede. Eu consigo entrar de casa. Eu sou o atacante. Consigo entrar de casa com a senha da Aline que eu roubei? Consigo. Então eu tenho uma exposição da senha, né? Se eu estou utilizando qualquer coisa como PAP ou TAP TTLS, que são dois métodos que eu posso integrar com AD, com Entra ID, com Okta, com os Identity Providers. Se vazar a minha senha, eu não só tenho acesso ao Wi-Fi, mas também tenho acesso a todos os recursos. O método mais seguro de autenticação é o EAP-TLS. É o método no qual você tem um certificado do lado do Radius, do lado da solução de autenticação. Você tem um certificado da mesma CA, etc., emitido para o dispositivo instalado, ok? E esses dois, toda vez que eu vou autenticar, eu não autentico mais usuário e senha. Eu autentico o certificado instalado na máquina e eu autentico a estrutura de Wi-Fi. Então, uma autenticação mútua. Segurança muito maior, né? Porque eu já começo a não... Já dificulto o ataque man in the middle, porque eu conheço o certificado, ou tenho que reconhecer o certificado da minha estrutura Wi-Fi.
tenho que reconhecer o certificado do meu cliente. Se eu instalar bem isso aqui, poxa vida, eu tenho uma solução, o usuário não digita a senha, a máquina dele está ali dentro, etc. Dificuldades de implantação com EAP TLS, que é aquele cliente que eu tinha comentado, que tem o estado da arte, é isso que ele utiliza, o EAP TLS. Qual a dificuldade ou as complexidades disso? Vamos lá. Eu preciso de uma solução de autenticação baseada em radios, normalmente, tá? Em 802.1x. Ela precisa de um identity provider, tá? Ela precisa de um identity provider, ela precisa estar integrada de alguma forma com o domínio, por exemplo, para poder saber que aquela máquina faz parte do domínio, etc. Ela precisa ter uma CA ligada. Ela precisa ter uma solução, por exemplo, como o SCAP, que é um protocolo para emitir certificado para os clientes. Ela precisa de um portal de onboarding para você pôr o cliente da primeira vez. Ela precisa ter um mecanismo de revogação desses certificados. Ela precisa ter um processo de remissão ou remissão e reinstalação desses certificados. Se você tem um mundo 100% Microsoft, máquinas do domínio criado, tudo bonitinho, etc., você pode usar o AD Certificate Services, você pode utilizar o NPS junto com o seu Entra ID, com o AD. Dá para usar? Dá. Fica uma solução. A Microsoft entrega uma solução bonitinha. Problema disso. Funciona ótimo, tudo automático, tudo bonitinho para computadores Windows. Então, se o seu cenário é 100% corporativo Windows, a Microsoft meio que deixou pronto isso para você. Agora, não é tão fácil assim, mas é uma solução fácil. Agora, como é que eu trago um celular para dentro dessa autenticação EAP TLS? Como é que eu trago um Linux? Como é que eu trago? Aí começam as complexidades. E aí você começa a ter que depender de MDM, portal, etc. Então, acaba se tornando uma solução complexa, formada de vários mecanismos, cada um responsável pela instalação, pela configuração do usuário, pela emissão de certificado, pela revogação de certificado, pela validação de certificado, pela autenticação. Então, se torna uma solução muito robusta, muito segura, mas ela tem essa complexidade de administração. Lembra que a gente falou lá no começo da briga? Né? Ela é altamente segura, mas ela é inconveniente. Inconveniente, às vezes, né? Hoje tem muito mecanismos, tá? Então, por exemplo, você tem, por exemplo, tudo isso, né? Para quem é usuário da Managed Engine, o endpoint pode automatizar emissão de certificado, configuração do cliente final, etc. Consegue fazer em N sistemas operacionais, tá? O Intunes consegue fazer? Consegue, né? Mas você tem um monte de pecinhas para manter atualizado, para manter sincronizado, para manter perfeitamente integrado. Então, se torna uma estrutura complexa. Dá para integrar MFA? Dá para você ligar uma autenticação multifator, com token, com emissão de, por exemplo, um Google Authenticator, ou um Authenticator da Microsoft, ou qualquer outro Authenticator. Então, dá para autenticar? Dá para criar, dá para ser. Mas tá vendo? Mais uma camada para eu colocar, mais uma pimenta para eu colocar nesse molho chamado autenticação Enterprise, tá? Não tem muita alternativa, ou talvez tenha, mas dentro do framework normal, as alternativas que a gente tem então estão aqui. Usar uma senha compartilhada, não é bom. Se o meu fabricante fizer e eu quiser administrar essa base de usuários, se eu tiver centenas, etc., até dá para administrar, utilizando a base própria do personal PSK, que é aquele PSK, continua sendo WPA2 PSK, mas é uma senha para cada usuário, para cada dispositivo. Eu posso utilizar uma autenticação integrada, que é o PEAP, que é integrada com AD, ou posso utilizar EAP TTLS, que é usuário e senha com Entra ID, com Okta, com Google, com outros mecanismos. Posso ter uma estrutura complexa baseada em certificados, que é o TLS, e para o EAP, TTLS, e os EAPs, né? EAP PEAP, EAP TTLS, EAP TLS, tá? Eu posso também somar MFA nele. Existem outros métodos de EAP, a autenticação Enterprise, né? A autenticação Enterprise, existe uma solução chamada EAP Fast, só que só a Cisco implementa. E aí tem limitação de compatibilidade.
Dá para você fazer via SIM card, mas aí só celulares vão aceitar. Então existem outros métodos, mas a compatibilidade é muito limitada. Então a gente acaba caindo nessa lista que eu trouxe aqui para vocês no ambiente corporativo. Eu particularmente descarto a primeira, porque a primeira não é segurança, tá? Zero segurança. Bom, controle de dispositivos, tá? A gente pode fazer por MAC address. Sozinho não funciona, mas somado a um usuário e senha, utilizado num portal, etc., vale a pena. Eu posso utilizar, dependendo do meu fabricante, eu posso fazer um device profiling. Só aceito que nessa rede entre dispositivo Windows. Ou nessa outra rede de celulares, meu celular corporativo que eu entrego para os meus funcionários um iPhone, etc. Posso ter certificados em máquina, tá? Aí tem vários fabricantes, vários fornecedores aí, várias soluções para certificado em máquina, tá? O Small Things é um bem interessante, tá? Eu posso fazer a integração com MDM ou com EDR para poder fazer isso, né? E posso seguir também com posture check via NAC, change of authority, validar contexto de rede, com soluções cada vez mais complexas. Tá? Autorização, né? Autorização diz, agora que eu estou com uma conexão segura e eu sou o Saulo, ou a máquina do Saulo que foi autenticada, etc., né? Eu posso ter, né? O que eu posso acessar, né? Então eu posso trabalhar com esse grupo vai para essa VLAN, aquele outro grupo vai para essa VLAN, esse tipo de dispositivo vem para cá ou para lá, né? Trabalhando com VLANs dinâmicas, tá? Eu posso, para isso, eu preciso de uma solução mínima de autenticação e autorização, que pode ser, por exemplo, o Ruckus Cloud Path, uma excelente solução, Forte Authenticator, outra excelente solução, tá? E a gente também pode trabalhar, né, com single sign-on contextual, uma microsegmentação via Software Defined Network, que nós vamos dar uma olhada daqui a pouco, etc. Tá, ok? Então, tem formas da gente criar esses mecanismos de autorização. E a gente vai para o accounting, né? Logs via rádios, e aí todas essas implementações, controle de sessão. A gente pode fazer uma integração desses acessos com CIEM ou com syslog, tá? E a captura de contexto. Então, hoje, muitos dos fabricantes já passam, além da MAC address, etc., já passa qual é o SSID, às vezes até situações de RSSI, de que a API estava conectado, que VLAN está utilizando, etc. Então, fazer uma captura disso, trazer para dentro do CIEM, também pode melhorar, não só o accounting, mas até detecção. Esqueci de mencionar aqui, mas existem logs também, né? Toda a solução corporativa de Wi-Fi normalmente tem logs de Wireless Intrusion Detection System, etc. Se você traz isso para o seu controle de autenticação, falhas de autenticação, etc. Então, se você tem isso integrado no seu SIEM, você também cria, além do accounting, você também pode criar uma camada de segurança. Faltou mencionar aqui, tá? Uma camada SIEM, uma camada de segurança interessante, tá? Bom, e aí eu vou deixar uma provocação aqui, tá? De um modelo que eu tenho estudado e tenho implementado em alguns cenários, tá? Cada cliente, cada cenário, etc. tem. Eu vou lá, monto uma estrutura EAP, quero tudo protegido, né? Quero tudo, múltiplas barreiras, multifator de autenticação, cenário de autenticação, A, B, etc. Legal. Então o cara chegou na rede aqui, ele vai estar extremamente bem protegido dentro da minha rede Wi-Fi. Aí ele vai para casa, no modo híbrido, e a gente deixa o mesmo usuário, na mesma máquina, conectar via VPN da rede doméstica dele, ou da rede do hotel, ou do exemplo que eu dei lá. Por favor, não estou falando nada contra o frango assado, que aconteceu lá com meu amigo lá no frango assado. Também não dá para dizer nem se foi lá, mas a gente deixa. Tá certo isso? Né? Tá certo eu permitir isso? Tá certo eu não ter um mecanismo para tratar isso? E aí a gente pode pensar, é o que eu falo, de uma forma, como criar uma estrutura corporativa talvez diferente, né? Então, imagina o seguinte, imagina na sua rede corporativa uma rede criptografada por OWE, então tem criptografia, que leva o meu usuário para um Captive Portal, né? Que, através de tokens temporários ou algum nível de autenticação, até facial, estou fazendo um teste até de aquela autenticação igual do banco, você autentica através de um rosto, por exemplo, não expõe o meu SSID corporativo, tenho acesso de quem, quando, etc. Só que essa rede é uma rede completamente isolada. Eu até ligo o Client Isolation num caso desse. Isso é simplesmente para o cara sair para a internet. E aí eu protejo essa internet com web filter, com um DNS over HTTPS, para ter realmente uma proteção dentro da minha rede. Essa rede não me leva a nenhum recurso corporativo.
Como é que eu faço para chegar no recurso corporativo? Zero Trust Network Access, ZTNA. Então, eu estou conectado numa rede, do ponto de vista de Wi-Fi, seguro, mas que ela é totalmente apartada, meu cliente é totalmente isolado, ele não tem acesso a nada. Quando ele precisa acessar um device corporativo, um recurso corporativo, um SAP, uma aplicação web, uma nuvem, uma impressora, etc., ele passa por uma camada de autenticação Zero Trust, com uma microsegmentação, com todo o controle, postura, etc. Será que... E esse mesmo modelo pode ser utilizado na casa dele. Ele está na casa dele, ele não passou por uma autenticação segura, etc. Ele conectou na casa dele ou da rede de restaurante, enfim, do Wi-Fi público, mas quando ele vai acessar o recurso corporativo, isso vai ser feito através da microsegmentação dos micro... Não é VPN, é um ZTNA fazendo microsegmentação, microtúneis do acesso protegido entre o cliente e o recurso corporativo. Então, gente, vou abrir aqui para a questão de perguntas e respostas, tá? Mas o Wi-Fi, né, não é uma porta de entrada, tá? Ele é um passo, né, um primeiro passo de uma jornada de confiança adaptativa. Eu tenho que ter toda essa preocupação, todos esses mecanismos, pensar em todas essas alternativas para fazer um combinado que me dê uma confiança que se adapte tanto ao meu cenário de segurança de empresa, mas também à conveniência do usuário. E esse novo cenário, que é esse cenário híbrido, que o cara conecta de casa, conecta de N locais, e que aí o modelo tradicional, daqui de dentro ele acessa via senha corporativa. E aí tem todo aquilo lá de criar, ou via certificado, o IAP-TLS. E lá da rua ele acessa via VPN. Opa, abri a rede inteira via VPN, e aí começa aquela... Então, eu preciso ter alguma coisa muito mais adaptada à nossa realidade, né? E aí fica aquela provocação, talvez, desse modelo, tá? Que faz talvez muito mais sentido, né? Eu tenho uma autenticação facial, por exemplo, acabou. É o Saulo que está entrando aqui. Uma forte, um KYC, por exemplo, uma autenticação igual aquela de banco, que hoje, quando você vai fazer um Pix de valor mais alto, pede, é o Saulo, foi identificado que é o Saulo, acabou. Né? Então, o Saulo tem acesso à rede? Tem. Ele está numa rede segmentada, protegida, tem criptografia OWE, meus clientes têm que suportar, né? Todo o tráfego está sob o web filter, todo o tráfego está segmentado, todo acesso ao recurso corporativo ocorre via CWNA através de uma microsegmentação, através de gateways seguros. Poxa vida, isso funciona dentro da rede corporativa, mas também funciona fora, né? Será que não é hora de pensar desse jeito? Tá ok, gente? E agora eu abro para os últimos minutos aqui para a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas. Bom, Saulo, vamos lá. A gente tem um espaço aqui, né, para perguntas e respostas. Se alguém aqui ainda não enviou, existe um ícone de interrogação aqui embaixo onde você consegue colocar a sua pergunta. Ou no chat também, se alguém preferir. Vamos começar por essa pergunta aqui do Antero. Você já viu algum cliente enviando os logs dos APs para o CIEM? Se sim, quais os principais casos de uso que eles utilizam? Joia, Antero. Acho que eu comentei, mas eu posso falar um pouquinho mais. Sim, eu recomendo fortemente que se utilize um CIEM. Por quê? Vamos pensar no problema. Vamos lá. Existe muita informação de segurança, tá? No acesso, em tudo que o Access Point gera. Tá? Então, a primeira delas é falha de autenticação. Tem alguém tentando acessar constantemente a minha rede Wi-Fi. Poxa vida. Tá estranho, né? Ou, então, pode ser um ataque, por exemplo, a senha de um usuário, ou alguém está tentando entrar numa rede PSK, ou alguém está tentando explorar a sua rede. Então, faz sentido já falhas de autenticação, né? Existe também, aí vai depender de cada implementação de cada fabricante, tá? E de como está configurado, existe o Wireless Intrusion Detection System, que ele vai detectar Rogue Access Point. O que é isso? Alguém tentando criar um Evil Twin, né? Querendo criar um SSID igual para roubar dados dos seus clientes, tentativas de intrusão, tentativas de ataque TCP/SYNAC, vai depender de cada fabricante, mas N situações que podem ser. Então, faz sentido levar isso para o CIEM? Sim, faz sentido. Tanto para falha de autenticação, quanto para dados do Wireless Intrusion Detection System, tá?
quanto também a própria, né, não vou chamar histórico da navegação, mas no mínimo para saber, olha, o usuário X hoje visitou a filial Y, está aqui o tracking desse usuário, não por uma questão de fazer um stalker para ele, mas para poder sim ter um legítimo controle de quem acessou que rede. Tá? Eu acho que se tiver mais alguma dúvida, coloca aqui que a gente responde, mas faz total sentido, tá, Antero? Vamos para a próxima, então. Também do Antero. Joia. Gostaria de saber como você evita um brute force. Um brute force em uma rede Wi-Fi pública. pública. Quando a gente está falando de uma rede Wi-Fi pública, tá? Estou imaginando aqui um contexto, tá? Tem uma rede de um shopping, por exemplo, e essa rede do shopping, você exige uma autenticação social, e o cara está tentando quebrar alguma coisa, estou acreditando que seja alguma coisa nesse sentido, ou, por exemplo, a minha rede guest, etc. Tá? Existem alguns mecanismos que você pode fazer, alguns em camada de Captive Portal. Então, por exemplo, né, depois de tentar 5 vezes sem sucesso, por exemplo, o teu usuário no Instagram, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui em qualquer base, sem sucesso, eu vou te banir, eu não vou tentar mais aquela sessão ou aquele IP, né, enfim, tem diferentes métodos, fica banido por X segundos. Isso pode ser feito em camada de aplicação, tá? Existem fabricantes que também já implementam na camada 2, X tentativas sem sucesso, ele também já suspende aquele MAC address, bane por um período, né? E aí isso é configurável. Então, tem alguns mecanismos para evitar. Na verdade, não para evitar, porque a rede está aberta, né? Qualquer coisa que está aberta no ar, a pessoa pode ficar tentando bater na porta, mas você consegue tornar a vida do atacante de brute force bem mais difícil, tá? Se a gente está falando de quebra de senha, aí não tem muito o que fazer, tá? Tudo que você está trafegando numa rede Wi-Fi pública pode ser capturado com um Linux, com Windows, com captura de pacote, e aí é por isso que você tem que... Minha recomendação para quando você navega numa rede pública para qualquer pessoa aqui: se você não tem um DNS over HTTPS, se você não tem um web filter, você não tem nada, conecta numa VPN full túnel, trabalha por lá, né? Evita fazer, por exemplo, transação sensível, porque, de novo, pode ser terra de ninguém. Legal. Agora vamos começar com a pergunta do Tiago. Como saber se a autenticação via fotografia não é uma deepfake? Perfeito, Thiago. Os mecanismos que eu mencionei, tá? Não é um mecanismo... não é um mecanismo simplório de face, tá? A gente está falando aqui de alguns tipos de solução que são as utilizadas no mercado financeiro, por exemplo. Você já deve ter visto isso. Então, por exemplo, eu vi isso no meu Nubank. Quando você passa de R$1.000 a transação, ele me pede uma autenticação facial. E aí ele olha o rosto, tá? Normalmente, óbvio, tá? Dá para fazer alguma coisa via deepfake? Dá, mas aí normalmente você tem uma combinação de fatores, né? Então, por exemplo, na transação bancária, eu digitei minha senha, algo que eu sei, com algo que eu sou, meu rosto. Então o cara vai ter que saber minha senha e vai ter que fazer minha cara perfeitinha. De novo, nada é 100% em segurança, né? Mas tem um mecanismo sim que dá para fazer, tá? Então, esses algoritmos que estão sendo utilizados, por exemplo, da Digit, etc., ele verifica não só o rosto, mas movimentação, se você olhou para a câmera, são certas, de novo, nada é 100% infalível, mas ele dificulta bem a vida, tá? Beleza. Vamos lá para a próxima, então, da Miriam. Como proteger minha rede sem atrapalhar quem usa o Wi-Fi? Miriam, essa é a grande questão. Como balancear, conveniência com segurança, tá? De novo, Miriam, uma alternativa hoje, se você não tem, lógico, vai depender um pouco do seu fabricante, vai depender um pouco do teu cenário. Mas eu gosto muito de uma solução DPSK. Quando eu tenho uma rede menor, né,
depende da complexidade da sua rede, do teu caso de uso, tá? Mas, por exemplo, aquele DPSK quer criar uma senha individual para cada um, pode ser interessante, pode. Eu posso também ter um portal captivo integrado, né? Eu posso ter um portal captivo integrado, por exemplo, com o meu AD, alguma coisa, fornecendo um nível de segurança via HTTPS para essa autenticação? Posso. Então, existem alternativas, né? Existem alternativas que a gente pode trabalhar. De novo, cada cenário de uso, complexidade, compatibilidade dos clientes, quantas unidades você tem, se você precisa de uma base centralizada dos usuários, depende um pouco de cada negócio e muitas vezes da tecnologia que você tem, tá? Da tecnologia de fabricante que você tem. Mas tem algumas alternativas. Se você quiser procurar a gente aqui para a gente discutir isso especificamente para o seu cenário, fica à vontade. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, acho que não, né? Fale agora o cálice para sempre. Opa. Bom, Saulo, acho que para finalizar, o objetivo do PIN Club, ele é muito mais do que a parte técnica, né? A gente também busca conectar as pessoas que fazem as diferenças nos seus trabalhos. Então, eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco mais para a parte de experiência da sua trajetória, tá? Quando a gente fala em segurança de Wi-Fi corporativo, a gente sabe que a tecnologia evolui muito rápido. Mas e as pessoas? O que você acha que um profissional que quer se especializar nesse assunto precisa desenvolver para acompanhar a evolução e continuar sempre relevante no mercado? O Wi-Fi parece uma coisa. A gente às vezes trata o Wi-Fi como uma coisa simples, tá? Mas a gente, você vê quantas opções de segurança que a gente explorou hoje, tá? Em todos os diferentes, tem N diferentes formas, mais seguras, menos seguras, etc., por exemplo. Então, a gente aqui, quando a gente fala do fator humano, tá? A gente fala de duas coisas. Tanto o profissional tem que estar antenado, então tem que acompanhar, porque está ficando cada vez mais, né, até pegando o gancho da Miriam, tem muitas opções com seus prós e contras, nenhuma é perfeita, tá? Nenhuma é perfeita, tá? Então, o profissional tem que ter um conhecimento do que ele tem, né? Ou tem que buscar alguém com esse conhecimento para poder compatibilizar o que ele tem de usuário de negócio, né? De requisito de segurança, de requisito regulatório, compatibilizar isso com as possibilidades que ele tem de parque, então ele tem que estar muito atualizado, isso tem uma atualização sempre constante. E pegando o gancho que você falou de humano, né? Mesmo a gente como usuário, a gente tem que entender riscos quando a gente está navegando numa rede, né? Porque a gente possa também explicar para os usuários finais. Então, por exemplo, uma rede open, dá para fazer uma transação bancária dentro dela? Eu não faria, né? Uma rede open, eu não faria uma transação bancária dentro dela, porque é extremamente frágil e fácil de ser, ter dados roubados, enfim, de ser interceptado ali dentro, né? Mas mesmo eu crio uma rede corporativa, monto tudo bonitinho, aí eu esqueço de forçar que o usuário só pode se conectar naquela rede se tiver um certificado válido, e aí eu esqueço de colocar o certificado, ou eu esqueço de pôr essa opção e o usuário vai lá e aceita se conectar na rede sem um certificado. Tá vendo? Também passa pelo lado conhecimento. Por isso que ter uma comunidade, né, que a gente possa estar discutindo esse tipo de coisa é extremamente vital. Coisas surgem, desafios novos vão surgir a cada dia e essa atualização é sempre constante. Por isso que é importante participar desse tipo de fórum, discussão, grupos de trabalho. Legal. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu voltei agora, Alexa, antes da gente finalizar aqui o webinar. Vou compartilhar minha tela para a gente fazer o sorteio. Eu já coloquei aqui os nomes de todos que estão presentes aqui hoje e
dentro de um site de sorteio automático, a gente vai fazer ele, tá bom? Então, olha só, coincidência, o Thiago até participou aí das perguntas e respostas, e é ele que vai levar a Alexa. Parabéns, viu, Thiago? Eu vou passar para você um e-mail no e-mail de cadastro aqui do PIN Club para a gente combinar a entrega para você, tá bom? Saulo, muito obrigada novamente pela disponibilidade aí de participar desse webinar com a gente. Muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje, que também tirou um tempo aí da agenda para participar. E eu desejo para todo mundo um bom dia. Obrigado a todos pela oportunidade, um bom dia.